Tudo bom, Alice? Tirando Tudo esse pequeno bem? sufoco. Tudo bem? E você, Ângela? Tudo bem, linda, tudo bem. Boa Mas tarde a boa todos. tarde, boa tarde. Querida, vamos começar aqui o nosso tema, que são os projetos online, que você é especialista. Vejamos. Ai, vamos. Olha ali, tem um monte de filtrinho aqui que a gente pode. Tô tentando tirar meu filtrinho aqui, pronto. Tirei meu Mas estava filtrinho. linda com as estrelinhas, estava linda. É, apertei sem querer aqui. Ali, Bom, conta, vamos conta lá. pra gente, como é que você começou a fazer projetos online? Eu vou descer aqui um pouquinho para não dar tanta interferência. Como é que você começou a fazer projetos online? Porque não foi agora, você começou isso algum tempinho atrás, não é? Sim, o primeiro projeto online foi com uma amiga minha que mora em Miami. Ela comprou um apartamento e o apartamento era bem grande. Ela morava num apartamento pequenininho e comprou um bem grandão. E ela estava toda empolgada com o apartamento. Na verdade, a gente não conseguiu fazer exatamente um projeto como é o projeto no Brasil, né? Com todas as especificações que a gente faz aqui. Então, a gente fez um projeto super express. Fizemos um layout, a gente utilizou os próprios móveis que ela tinha lá e acabamos adaptando e criando uma lista de coisinhas que ela precisava comprar para completar o apartamento. Então esse foi o meu primeiro projeto. E ela fazia ele me ligava pelo FaceTime, ia andando no apartamento e daí ia tirando a medida e a gente convertia junto as medidas. Então assim, foi um experimento muito diferente, mas foi muito importante para mim Foi fazer esse aprendizado. primeiro projeto. Você aprendeu com esse primeiro projeto, né? E com uma amiga, eu acho que isso facilitou também um pouco, né? Muito. E depois, como é que você tomou de fato, né? Você pegou pelas rédeas esse novo tipo de trabalho. Quando é que você retornou a fazer e você percebeu que aí você tinha uma fatia de mercado, você podia conquistar uma fatia de mercado? Sim, foi acontecendo, né? Consultorias em outras cidades, locais um pouco mais distantes da onde eu moro. A gente foi fazendo, às vezes, um projetinho menor. Eu fiz um para Minas Gerais, fiz um banheiro, assim, necessidade como um nicho de mercado. Aham. Mas me diz uma E coisa. Não, continua, desculpa. E assim, eu acho que foi uma coisa muito natural para mim. Então, assim, o projeto online, eu sempre gostei muito de redes sociais, então acabava, né, expondo o meu trabalho, falando um pouco do meu trabalho, e muitas pessoas nas redes sociais me procuravam e me procuram ainda para que eu possa explicar como funciona, para que eu possa talvez tirar dúvidas. Às vezes começa sempre com alguma dúvida. Ah, você tem algum marceneiro para me indicar? Você tem algum cara que arrume meu telhado? Muita gente me pede esse tipo de informação. O que que eu faço? Olha, tem um vazamento aqui. É muito engraçado, que até manutenção a gente acaba ajudando as pessoas a fazerem nas casas. Começa com uma consultoria, né? Mas isso é no caso, provavelmente, de clientes que você já tem, não é verdade? Às vezes não, às vezes os clientes que eu nem conheço, distantes, mandam fotos para mim. O que que eu faço? Clientes não, pessoas que eu não conheço. Elas mandam, olha, o que que eu faço aqui? Eu tenho essa almofada, tenho essa parede que tá nessa cor, será que eu pinto de azul? Ou eu combino o amarelo com o vermelho mesmo? Então, assim, as pessoas tiram muitas dúvidas. E a gente, assim, eu sou uma pessoa, até isso acaba até me enrolando, porque eu sou muito solista. Então, assim, eu sempre respondo, sempre procuro responder. Se eu não respondo, alguém fica chateada comigo mesma. E então isso pode gerar, até isso gera projetos, gera muitos projetos, assim, de dúvidas que a pessoa tem. Às vezes, se dá uma atenção maior, se consegue captar como cliente. Daqui a pouco nós vamos ver o passo a passo de como você trabalha com esse tipo de projeto, mas eu quero entender um pouco melhor. Em geral, como é que você prospecta esse cliente? É pelas redes sociais? É pelo site? Como é? É por indicação? Então, faz um tempo já a gente acabou. é, Posso falar? Eu já posso entrar na pandemia ou continuamos Pode, pré-pandemia? pode, pode. Então, a captação sempre foi indicação, na verdade, do meu trabalho, né? Então, assim, quando eu faço um projeto, sempre tem uma pessoa que indica para outra, que indica para outra, que recontrata. Então,
Eu não faço nenhum tipo de propaganda. Nas redes sociais eu também tenho um retorno muito bom. Eu fiz acho que um intensivão nas redes sociais agora com relação ao projeto online. Para mim foi muito legal, porque a princípio a pandemia, o fique em casa, não vá trabalhar mais presencialmente, né? Isso para mim foi um impacto muito grande. Eu fiquei apavorada e ao mesmo tempo que eu tive esse impacto, esse medo, eu tive um impulso de falar, não vou deixar a peteca cair. E aí que entrou o projeto online, que eu fiz alguns vídeos, eu ofertei isso nas minhas redes sociais. Então, falei para as pessoas, olha, vamos olhar com um olhar positivo para dentro de casa, para que sua casa não, poxa, que droga, eu tô em casa. Não, eu tô em casa, tenho que me sentir melhor, tenho que me sentir bem, é meu refúgio, é meu bem-estar, tem que ser dentro da minha casa. E com isso, com esse slogan, né? Eu acho que foi muito legal, que muita gente teve a mesma ideia, o mesmo insight. Muitas pessoas me procuraram para fazer o projeto online. E eu até gravei, acho que eu gravei um vídeo, nem sei se está ainda no meu Instagram, mas falando exatamente isso, que para as pessoas olharem para dentro das casas e mudarem, e melhorarem e contratarem realmente um profissional para que tudo fique em harmonia. Na verdade, Alice, é um grande momento para nós termos as casas mais confortáveis, não? As casas elas precisam se adaptar às nossas necessidades. Tem muita gente trabalhando em home office. Nós estamos aqui num período de pandemia. É o novo normal. Então, é um péssimo momento para a humanidade, mas para o design de interiores é um momento de muito trabalho. Essa que é a verdade, né? Só que muitas vezes vocês têm que derivar por outro caminho, como, por exemplo, nos projetos online, né? Acho que é um bom momento para isso, né? Quando você começou a fazer esses projetos, você chegou a ter alguma dúvida sobre como seria o contato com esse cliente que muitas vezes você não conhecia? Porque você não ficou só no e-mail, né? Você telefona, né, para o cliente, você faz reunião pelo Zoom, Meet, Skype. Como é isso? Sim. Conta um pouquinho. Então, é desafiador, assim, eu não tenho esse tipo de problema, mas é desafiador você encarar a pessoa pela primeira vez e conversar e sentir a essência da pessoa online. Eu achei que, assim, a parte... não tem problema de timidez, assim, né, de conversar com as pessoas, de conhecer. Então, assim, esse problema eu não tive. Mas é um desafio você saber realmente o que a pessoa espera de você, o que a pessoa espera que você faça, qual proporção que ela quer, que você vai até onde você vai alcançar o seu projeto, porque às vezes a pessoa quer só um toquezinho. Um toquezinho, na verdade, até a gente estava conversando ontem, né? As pessoas estão mais carentes de contato com outras pessoas. E eu acabei criando uma afinidade muito grande com alguns clientes online. E a gente acabou tendo parece que nós nos conhecemos há anos e presencialmente eu nunca vi a pessoa na minha frente. Então, para mim foi uma surpresa muito grande isso ter se transformado em momentos, nesses momentos assim, que você consegue entender a mente do cliente, o que ele espera, em momentos de alegria, em momentos de tristeza. Uma cliente online minha perdeu o padrasto de Covid. Então, a gente teve que fazer uma readaptação em projeto no meio desse percurso todo. Então, muitas águas rolaram. Acho que, assim, esse período de pandemia, para mim, foi um período muito tumultuado. E o projeto online faz muito parte de tudo isso. Alice, me conta um pouquinho. Nos projetos online, você faz toda a casa ou todo o escritório, ou às vezes são só ambientes? Pode ser, as duas possibilidades são válidas? Ou ambientes, ou projetos inteiros, depende do que o cliente precisar? Sim, faço também projetos individuais, mas nesse período, principalmente, as pessoas estão querendo
o projeto completo. A gente fez algumas ambientações também para pessoas, né, clientes que não estão saindo, por exemplo, online, entre aspas, né, porque a gente já teve contato com o cliente, a gente acabou carregando os móveis, carregando tapete, móvel, objeto, e a gente vestiu a casa inteira do cliente. Então, nós tivemos essa experiência também. Perdão, nem sempre, então, é totalmente online. Bom, vamos ver caso a caso. Primeiro, dúvida. Qual é o perfil do seu cliente? Neste momento de quarentena, é o cliente residencial? Ou você também tem clientes corporativos, comerciais? Tenho clientes, na verdade, eu acho que está assim, 60% clientes residenciais e 40% corporativos e comerciais. O comercial, para a gente, não parou. Então, nós continuamos assim a milhão. As obras que estavam acontecendo continuaram, porque, né, a construção civil mesmo não parou. E eu acho que as pessoas acabaram aproveitando esse momento para poder investir dentro do seu escritório e tudo mais. E a gente fez projetos de pessoas que a gente tinha contato presencial, falaram agora é a hora, sabe? Elas deram um start pra gente. E no projeto online, eu acho que foi 100% residencial. 100% residencial. Eu não tive nenhum projeto corporativo nem comercial online. E eu acho que foi muito bom, assim, porque muitas pessoas, diferente do que estava rolando com a maioria, acabaram até topando um projeto presencial, porque quando eu achava que ia ser online, pessoas de outras cidades me ligavam, tal, até comentei que tinham 2 projetos de uma cidade distante da minha, que eles solicitaram, e eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o projeto online. Não, a gente quer que você venha até aqui. Então, as pessoas não era muito online. Não. Então, às vezes, eu até me confundia com o objetivo do cliente, porque às vezes a gente pensa que não é online, a gente tem que preservar o cliente, mas o cliente está querendo que a gente vá, né? Então, a gente teve os 2 casos aqui dentro do escritório, né? Vejamos, Alice, conta pra gente quais são os passos para realizar um projeto online. O cliente, ou possível cliente, entra em contato com você. Aí o que ele faz? Ele envia fotos da casa, dos ambientes. Qual é o primeiro passo? Bom, geralmente o cliente manda uma mensagem falando, olha, eu gostaria de... As pessoas perguntam o preço. Quanto custa, né? Quanto custa um projeto para mudar o meu apartamento ou para mudar a minha sala? Olha, tem uma churrasqueira e manda foto. Daí, quando não manda, a gente pergunta, né, se a pessoa tem as medidas, se tem as fotos do local. A pessoa geralmente já envia. Quem entra em contato, já pega o contato da pessoa, normalmente é no direct do Instagram, e eu peço o telefone da pessoa e já envio para minha assistente, para a Nay, e a Nay entra em contato e já coleta todas as informações para a gente fazer uma primeira apresentação. Então, vejamos, deixa eu entender, Alice. Então, esse cliente manda para você fotos, manda para você as medições, a planta baixa, não? Manda a planta baixa também. É isso? Nem sempre. Porque quem tem? Normalmente as pessoas não encontram, né? Então, elas... Mais antiga. Essa eu acho que é a maior dificuldade que eu tenho no projeto online. A insegurança das medidas, a insegurança da precisão do projeto em cima daquele ambiente. Alice, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu quero ver o passo a passo para quem está nos ouvindo poder entender como você trabalha. Mas com certeza nós vamos ver também, né, os benefícios e os probleminhas dos projetos online, tá? Então, aí o cliente manda fotos, se tiver planta baixa, medição. Aí na sequência você já faz o contrato? É isso? Não. Na verdade, a gente coleta todas essas informações e eu deixo até uma proposta preparada, uma proposta comercial com valor e tudo mais. Com tudo que tudo que eu conversei brevemente com o cliente, eu já deixo uma proposta preparada.
Só que às vezes, nessa reunião que eu marco para poder apresentar para o cliente o meu trabalho, eu quero apresentar como é o passo a passo. Às vezes, nesse bate-papo, eu percebo que não é aquilo que o cliente tá querendo. E a minha proposta não se encaixa. Então, eu peço para esperar um pouco mais para eu poder fazer uma nova proposta e já envio para o cliente. Como ele preferir, por e-mail, por WhatsApp, a gente vê a forma mais fácil de fácil acesso para ele, né? Mas me diz uma coisa, Alice, você manda essa proposta com preço, mas e aí você encaminha, aí ele aceita, né? Mas aí você começa realmente para poder trabalhar no projeto. Aí você envia aquele questionário padrão com estilo, preferências, quantas pessoas moram na casa, lifestyle, né? Se tem animais, é isso? Aí na sequência você já envia o questionário? Sim, na verdade a gente faz, a pessoa aceitando, a gente faz um contrato, pega todos, a minha assistente entra em contato, pega todos os dados da pessoa, quem que vai ser o responsável pelo pagamento e pelo contrato, pega todos os dados, formaliza esse contrato, manda um contrato meu assinado e a gente dá prosseguimento com um briefing. A gente manda um briefing para o cliente e nesse briefing estão perguntando aqui como é a forma de pagamento. Esse daí eu acho que assim, é uma coisa que a gente fica até com medo, né, de fazer online, porque se a pessoa não pagar, né, tem todo esse lance. Eu Mas você tem normalmente, isso mais ou menos cercado, não é? Você tem isso mais ou sim. menos cercado, né? E assim, Você tem que ter. A ABD tem uma assistência jurídica sensacional para que você se sinta segura na hora de fazer um projeto online. Então, tudo isso a gente tem um contrato com nome, os dados da pessoa que está fechando com a gente. E o importante, assim, é dar uma amarradinha também no contrato e amarrar o pagamento conforme a sua entrega. Então, eu faço, posso falar como eu faço? Tô você falando deve, na demais. verdade, essa era uma das minhas perguntas, mas as pessoas são mais espertas do que eu e já perguntaram. Então eu faço assim, eu peço uma entrada, né? Uma entrada já do valor do projeto online, uma entrada e eu entrego dentro de um prazo de 15 dias no máximo, eu entrego o projeto 3D junto com o tour virtual. Então, vejamos, isso também faz parte desses passos, não é? Então, Sim. uma entrada, quando você entrega o 3D e depois lá no final, é isso? É Não. uma terceira A entrada parcela? é na assinatura do contrato, geralmente. Tá. Aham. Depois, quando eu entrego o 3D com o tour virtual, a gente faz a segunda parcela. Depois a gente faz os projetos executivos, que são todos os projetos necessários que a gente precisa para fazer com que o 3D seja executado de uma forma eficaz, né? Vejamos, Então, vejamos, Alice. tá. Só para completar essa ideia dos pagamentos. O terceiro pagamento é quando você entrega o projeto executivo, é isso? Ou não? Exatamente. Então, eu sempre divido em 3 pagamentos: entrada, projetos em 3D e projetos executivos. E com isso você cerca o pagamento. Acho que está respondido aí. Eu quero voltar para os passos, tá certo? Para ficar estruturado. Aí Tá. você falou assim: o cliente ele envia fotos, planta baixa, medições, vocês fazem um contrato, você envia um questionário. Além do questionário, assim, o que é meio óbvio, pé direito, a área por ambiente, você pergunta algumas outras coisas para te auxiliar nesse trabalho, Sim. nessa tarefa, já que você não estará lá para ver, né, na residência? Esse briefing nosso, ele é muito detalhado, porque para a gente sentir, até a gente tem isso como padrão aqui dentro do escritório, porque, por exemplo, eu às vezes eu não consigo estar presente em todos os projetos o tempo todo, a gente tem uma equipe aqui, então temos um processo de trabalho. Nesse processo de trabalho, a gente consegue a gente consegue com que toda a equipe tenha a mesma visão do cliente só por ler o briefing. O Então, briefing. Sim. dentro do briefing, a gente consegue colocar lá, por exemplo, até imagens, porque às vezes o cliente não sabe se expressar. Então, quando o cliente não consegue se expressar de uma forma clara,
a gente pede que ele assinale com X as imagens que ele gosta, que mais agrade ao olhar dele. Então, E com isso, você verifica o estilo do cliente, o que ele quer para sua casa. Porque às vezes tem a gente coloca lá um projeto mais industrial, a gente coloca um projeto no estilo mais industrial, um projeto no estilo mais clássico, um mais rústico, mais contemporâneo, e ele vai olhar aquilo lá e vai falar, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu gosto, vai ficar mais fácil. Igual tons também. A gente coloca um sofá neutro com almofadas neutras, a gente coloca um sofá colorido com almofadas coloridas, e a gente vai começando a sentir se ele gosta de toques de cor, se ele gosta de ambientes mais neutros, se ele gosta de um estilo mais clean, se ele gosta de um estilo mais maximalista, sem usar esses termos que assustam os nossos clientes, de uma forma mais sutil. Com as fotos você consegue chegar ao seu objetivo. A pessoa nem precisa descrever. Só muito interessante isso. Bom, aí você tem em mãos o questionário, o briefing, você tem essas respostas com base nas fotos, e uma pessoa aqui está perguntando, e as medidas? O cliente pode errar, não pode? Pode errar. Infelizmente, eu não tenho como fazer o projeto sem as medidas, né? Então, assim, se ele errar a medida, a responsabilidade vai ser sobre ele. Porque até por isso que o projeto online, ele tem um valor menor do que o projeto presencial, que a gente não vai até a obra, a gente não se responsabiliza por essas medidas. Claro, mas vejamos, mas você orienta o cliente. Com certeza. Como tirar as medidas, isso... Às vezes eu até acompanho, sabe, Ângela? O cliente vai tirar a medida, às vezes você vê que ele está tirando de uma forma errada. Opa, você fala, não, pega direitinho aqui na trena, ela está dobrando. Então, assim, é legal a gente orientar para o cliente ter essa segurança também. Então, o acompanhamento nessa parte é fundamental. Eu gosto muito de acompanhar, mas se ele enxergou a medida errada e eu não consegui ver pela câmera, alguma coisa assim, o ideal é que ele me mostre a fita esticadinha, né, na trena. Eu não tenho como ir além disso. Mas vejamos, você já tem os dados em mãos, não? Que você supõe que sejam corretos, e aí você elabora o projeto, né? E na sequência o que você faz? Você envia os 3D para o cliente, é isso? As imagens? Sim, eu não envio, eu faço uma apresentação. Eu gosto muito de ver a emoção do cliente, sentir. Porque se o cliente, você mostra aquele tour virtual da casa dele, aquela coisa linda que você preparou, que parece um filme de cinema, se você mostra aquilo lá para ele e ele, sabe, você fala, eu acho que eu não agradei, né? Se você mostra o olho dele brilha, normalmente o olho brilha, assim, aquela coisa deliciosa. A reação é importante para você. Você gosta de ter esse retorno, não? Preferencialmente positivo, claro. Mas a gente sente até o que precisa mudar. É muito engraçado, porque às vezes o cliente não quer não quer desagradar o profissional. Então, às vezes ele, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, que lindo isso! Você já percebe que o muito bom não é tão bom assim. Então você tem que sentir a reação do cliente. E online é possível também. É possível que a gente consiga. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Jaqueline aqui está perguntando: você faz o 3D sem aprovação do layout? Como é isso? Sim. Jaqueline, a gente aqui no escritório, a gente vai meio na contramão, tá? Então, assim, normalmente existe a aprovação do layout e depois faz o 3D. Aqui no escritório, a gente tem uma política de que 90%, isso a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, 90% dos nossos clientes não entendem planta em 2D, planta baixa. Então, nós temos essa política já faz alguns anos. É o 3D de tudo primeiro. A gente altera sim. E para isso, é lógico que é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. A gente tem que investir em tecnologia, tem que investir em software, tem que investir em bons profissionais para que o nosso projeto tenha agilidade, a mesma agilidade ou até maior, mas que impacte, sabe? Que o cliente realmente, que enche os olhos do cliente. Esse é o nosso maior objetivo. Então, o primeiro
é o 3D mesmo. Muito bem, você já aprendeu isso na prática. E aí vem a questão das alterações. Imagino, claro, alguns clientes você agradará logo de cara com todos os detalhes, mas outros vão pedir alterações. Até quantas alterações você faz? Você tem isso em contrato, suponho. Até quantas alterações você faz por projeto? Em 3D, no 3D, em contrato, né? Porque na vida real é bem diferente. Em contrato, nós temos até 3 alterações. E na vida real? Na vida real, tem hora que a gente não consegue falar não, né? É duro isso. Eu não posso nem divulgar, porque senão a gente tá frito. Mas, assim, é muito difícil ver um cliente com a carinha triste pro projeto. Então, a gente não aguenta, a gente acaba fazendo mais do que 3 Você alterações. acaba sendo flexível Sim, com o cliente. Bom, aí você faz bastante. as alterações, não conforme o pedido dos clientes, e depois que é aprovado é que você entrega o projeto executivo, é isso? Isso. Depois de aprovado, o cliente fala que está tudo ok, a gente dá início aos projetos executivos. Nos projetos executivos, a gente vai fazer, diante do que a gente colocou no 3D, a gente vai detalhar tudo. Então, a gente faz memorial descritivo com tudo. A gente faz, Materiais. sim, todos os materiais. A gente coloca todos, por exemplo, tipo de tecido, tipo de prega de cortina, se vai cortineiro no gesso, tudo isso em projeto. A gente consegue fazer assim com que o cliente tenha na mão todos os elementos para execução, porque é muito difícil um cliente presencial executar o seu próprio projeto, a sua própria reforma, e muito mais difícil um projeto online, porque a pessoa se sente um pouco mais insegura. Você especifica produtos no caso do projeto online? Sim, especifico produtos, por exemplo, vamos supor, uma poltrona, um modelo de poltrona, né? O Aristeu Pires está aqui assistindo a gente, então a gente especifica uma pitu, né? Que é a poltrona do Aristeu, a gente coloca lá que a gente quer colocar uma poltrona diferenciada, a gente especifica um sofá, especifica, por exemplo, um painel da marca tal, um painel ripado da marca tal, 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 um painel marmorizado. Então a gente coloca todas as especificações. Só que a gente não consegue colocar os fornecedores que a gente costuma trabalhar, que a gente confia, né, que são mais próximos da nossa localidade. Alice, só para retornar. Aí depois que você entrega o projeto executivo, o cliente ainda quer uma alteração. Você faz? Teoricamente ou na vida real? Eu não deveria, mas eu faço. Na vida real você faz. Ócio Faço, de ofício, né? faço. Por favor, A você gente pode hoje, a gente especificar. teve um exemplo hoje que foi engraçado, foi uma pessoa também da pandemia, né? Que eu falei assim, liga para ela, vê como ela tá, vê se ela conseguiu executar, porque a gente fica cuidando do cliente eternamente, né? Daí você ligou para sua cliente, falei para uma das arquitetas, né? Eu vou ligar. Daí ela falou, ela vai até saber quem é. Mas ela ligou lá, posso fazer uma alteraçãozinha no projeto? Tipo, a gente já entregou tudo, tava tudo fechado, executivos e tal. Então, assim, a gente se preocupa, a gente quer o melhor, né? Então é Acaba importante pagando. isso. Então, aqui a Laís está perguntando: você pergunta quanto o cliente tem para gastar? Olha, eu já perguntei bastante, mas ninguém fala. Então, é muito difícil. O que a gente faz? Normalmente eu faço um projeto de acordo com o que eu senti no briefing e tudo mais. Eu faço um projeto top, o projeto mais top, o projeto com todos os elementos que estão usando, que eu senti que tem a ver com a vida do cliente, com a personalidade do cliente. Mas às vezes, quando o cliente vai orçar, ele vê que realmente não cabe no bolso dele. Quando isso acontece, a gente adequa o projeto. Então, assim, a gente faz algumas substituições. Eu brinco, tem genérico para isso, 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 isso. Vamos ver os genéricos? A gente pode substituir. Teve um projeto que eu fiz que eu substituí.
Nem todo mundo gosta, mas a gente não pode trabalhar só com o que a gente mais gosta, a gente tem que trabalhar com a realidade dos nossos clientes. Com os meios de uma cliente também, óbvio. A gente substituiu, por exemplo, uma parede de tijolinho e um detalhe de madeira, a gente substituiu por papel de parede. Então, assim, a gente fez um trabalho tão legal que, assim, deu uma ilusão de óptica ali, porque a gente olhava e parecia mesmo tijolinho e painel de madeira. Mas não, era papel. Então, assim, tudo depende de como você instala, como você... Tem alguns truquezinhos aí pra gente fazer caber no bolso, né? Me diz uma coisa também, Alice. Me repete qual que é o prazo de execução desse projeto online? Então, o prazo de execução depende muito do tamanho do projeto, mas geralmente o prazo de execução a gente dá aqui no escritório, justamente porque eu tenho uma equipe grande, não é grande, é uma equipe, para mim é grande, né? Mas é pequenininha no mercado. E invisto em tecnologia para ser mais rápido. 2 semanas a gente consegue entregar 2 semanas é bastante rápido, isso na 3D. verdade. E mais, vamos por aí com alteração e mais um projeto, 1 mês total. 1 mês. Alguém perguntou, me desculpe porque me foge quem foi que fez a pergunta, como é o processo criativo à distância? Ele é mais difícil? É mais difícil, né? É mais difícil, acho que não o processo. O processo criativo não, acho que a captação, na verdade, da essência do cliente, né? Porque o presencial você observa muito mais coisas do cliente, além do que uma conversa ou o que ele fala verbalmente, né? A gente observa comportamento, o corpo, a atitude dele com quem ele está dentro da família, que às vezes ele vem na reunião com a mãe, com o filho, com a esposa, e a gente observa, né, todo aquele contexto, a gente consegue captar coisas que num briefing a gente não capta. Alice, fala para mim quais são as vantagens para o cliente desse tipo de projeto em relação a um projeto normal, que você vai lá, você faz. Custo é a primeira vantagem? Eu acho que a maior vantagem é o custo. Quanto é mais barato do que um projeto corriqueiro? Qual é a porcentagem? A gente, aqui no escritório, sai mais ou menos de uns 35% a menos do que o valor normal de projeto, um projeto online. De 30% a 40% a menos. Depende muito do tamanho do projeto também, porque a gente tem de repente é um projeto muito grande, a gente consegue fazer um preço. Eu não tenho valores engessados, né? A gente tem que ver o grau de dificuldade e tudo mais. Alguém perguntou também como é que você cobra, se é por metro quadrado. Não é assim, verdade? Ou é? Eu tenho, inclusive a ABD, ela tem um aplicativo que é sensacional, que para mim foi assim, foi fantástico para eu poder entender realmente quais são os custos do meu escritório. Lá fica bem digeridinho, é uma belezinha. É a tabela de honorários, não é? Exatamente, a tabela de honorários. Só que assim, agora tem um aplicativo, né? Porque antes tinha uma tabelinha lá para metro quadrado, para região e tal. E agora no aplicativo a gente consegue personalizar essa tabela de honorários. Então cada um tem o seu por metro quadrado, de acordo com a quantidade de horas, quantidade gastas, né? De trabalho e tudo mais, você monta a sua tabela. Então, eu não tenho um valor fixo. Ontem até conversei exatamente isso com o cliente. Eu não tenho um valor fixo por metro quadrado. Tudo depende. De repente o cliente fala assim, olha, eu não quero que você faça um tour virtual, eu quero que você faça só um layoutzinho desse ambiente aqui, ou então que você faça um memorial descritivo desse ambiente e eu quero um 3D dos ambientes principais. A gente se adequa à necessidade do cliente. Então, só voltando, quais são as vantagens desse tipo de projeto para o cliente? Ele é mais barato. Financeiro, Vamos conversar um pouquinho disso também. Que mais? Ele é mais rápido? Eu acho que a agilidade também. Porque assim, você não perde aquele tempo. Vamos marcar uma reunião presencial? Vamos. Vê sua agenda e a minha, né? Não casa, parece que nunca casa, né? E daí não dá. Vamos esperar então para a próxima semana, a gente marca. Tá, agora vamos marcar a medição? Vamos. Então vamos lá, medição a gente tem para o dia tal. Daí quando você vai ver, já passou 2 semanas, que a gente está só no lero-lero, sem trabalhar. Né? Assim, sem trabalhar no projeto.
Então, eu acho que assim, o projeto online, meu, é papum, ó. Tá aqui a medida, tá aqui a foto, ó, tá aqui o projeto, acabou, entendeu? Para o cliente é muito prático. Mas o cliente tem que ser prático também, né? Tem que ter um perfil. Bom, isso também é uma vantagem, não só para o cliente, como para você, porque assim você pode fazer projetos para o mundo inteiro, e você não precisa Sim. estar lá. Imagina só, você está na cidade de Campinas? É isso, Alice? Vinhedo. É Em pertinho de Vinhedo, Campinas. pertinho, Vinhedo, bem é. perto. Interior. Está em Vinhedo, você mesmo falou que você fez um projeto para os Estados Unidos. Qual era a cidade, perdão? Seu primeiro projeto? Em Miami. Em Miami, outro país, né? Você fez para Minas Gerais, você pode fazer para qualquer lugar do mundo, para Tailândia, né? Você está Eu fiz disponível. um projeto online, não sei se a gente tem tempo, eu ia contar agora. Eu fiz um Conte. projeto online para São Paulo, né, que é pertinho aqui pra gente. Acho que é mais fácil eu ir para São Paulo do que você se locomover em São Paulo, aqui é muito mais perto. Acho que sim. E eu fiz um projeto para uma moça e é engraçado que ficou o projeto, a gente sentiu tanta essência dela que acabou assim, a gente nunca se viu, mas a equipe veio me perguntar se ela era minha amiga. Porque a gente teve uma afinidade muito legal, assim, tipo de... Ela falava como se já me conhecesse, isso faz um mês. E eu falo como se eu conhecesse e gerou uma confiança tão grande que ela mandou uma mensagem para mim assim: Alice, eu quero que você fiscalize a minha entrega das chaves do meu apartamento, a vistoria oficial da construtora, porque eu confio em você. Ela falou, a gente nunca se viu. E ela também pediu alguma coisa sobre fornecedores também, que ela falou. Ela falou, olha, tenho dificuldade de confiar nas pessoas, mas eu confio em você, eu preciso de uma ajuda aqui para lidar com fornecedores e tudo mais, porque eu não quero que me passem a perna. E eu achei tão bonitinho, até postei nos meus stories, assim, print. Isso é um prêmio para você, não certificado de ótima profissional. Alice, tem uma pergunta aqui Bonitinho. interessante. A falta de maiores informações, informações que são detectadas somente em loco, pode inviabilizar o desenvolvimento do projeto à distância? É aquela questão, né, de que medidas erradas, falta de Medições. informação, pode inviabilizar? Pode, na verdade, acho que inviabilizar não, acho que pode Atrapalhar. dificultar. Demorar um pouquinho mais, porque assim, por exemplo, faltou uma medida, faltou uma parede lá que a pessoa não mediu direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para ela, vou acompanhar, falar, olha, tá faltando uma medida de uma parede, vamos lá tentar medir? Então, a gente acompanha, tem que ter paciência, né? Porque a pessoa não nasceu para medir, não trabalha com isso, né? Mas e aí, se o projeto é à distância? Às vezes você não pode medir esse projeto em Não Minas Gerais, online, em Miami. não, mas online. A Ah, pessoa online, pega. online. Ah, É, ok, ok, você está liga o bem. FaceTime, deixa lá e a pessoa vai Tá. medindo e você vai conferindo, entendeu? Deixa eu aproveitar aqui também, a Jaqueline Trindade está perguntando qual o melhor software para 3D e renderização. Então, na verdade, o futuro é o BIM, né? E a gente não usa o BIM. Mas É o o futuro, presente, assim. né? É. Então, assim, a gente não usa o BIM aqui no escritório, mas o futuro, acho que agora, eu acho que quem vai implantar num escritório novo tem que implantar já BIM. Futuramente, um futuro próximo aí, eu quero mudar toda essa cabeça aqui do escritório e fazer com que a gente siga esse caminho aí mundial, né? Porque global, todo mundo tá nessa vibe. Agora aqui a gente usa o SketchUp, o Uhum. AutoCAD e o Lumion. Renderização a gente faz no Lumion, que é assim, é um render que não, talvez o... Ai, fugiu agora o nome do outro, que todo mundo usa. Como chama, gente? Fugiu. Se alguém Alguém lembrar, coloca aqui? aqui. Mas Bom, não enfim, importa, continua. tem outros melhores, mas o Lumion eu acho que assim, atende super bem a gente aqui, a gente consegue fazer por virtual, só que você tem que ter uma máquina boa com placa de vídeo excelente, máquina de gamer, né? Então a gente investe. Isso, obrigada, Ah, muito Rosana. bem, obrigada, Aí, ó, Rosana. todo mundo. Isso Agora, aí. pessoal, muito bom, muito bom. Obrigada a todos. Só voltando um pouquinho, Alice. Então, estava falando das vantagens, né, do projeto online para o cliente. É mais barato, aí é mais rápido, não?
E para você, tudo bem, você ganha tempo porque você não tem que fazer essas reuniões presenciais, né? Porque o cliente quer ver você também, não? É um prestígio para ele ver você. Mas quais são as outras vantagens para você no caso de fazer projetos online? Então, para mim, assim, eu acho que o projeto online, eu acho interessante essa pegada, assim, é um desafio para mim. Eu adoro desafio. Então, assim, para mim é muito legal tentar sentir a pessoa de longe, tentar entender a dinâmica. A gente está com uma família também paulínia que eu não conheço, mas parece que a gente já se conhece. O filho dele se chama Felipe, igual o meu filho do meio. Então a gente já sabe, a gente consegue imaginar e assim às vezes até as alterações no projeto que a gente faz, assim, a gente imagina um pouco como é a família conversando entre si e tal. Então, eu acho muito legal isso. E quando você acerta, é mais legal ainda, né? Que a pessoa fica feliz, fica satisfeita. A gente está entregando já os executivos dessa família. Então, eu acho que é um desafio. Para mim, eu acho que o melhor é o desafio. Comercialmente, para mim, é legal também, porque é uma coisa mais rápida. O fluxo de caixa fica mais agitadinho, né? Porque você consegue fazer mais rapidamente as entregas. Hoje em dia, Alice, nesse momento, os projetos online representam que fatia dentro do volume de negócios do seu escritório? Os projetos online hoje, vamos por aí, vai. Hoje eu até levantei esse dado que a gente conversou ontem, 30%, eu acho que de 25 a 30% dos meus projetos. É uma boa fatia, na É verdade? uma boa fatia. E Projeto em Vinhedo mesmo, na minha cidade, acho que 60% só. 40% em outras cidades, mas que nessas outras cidades eu acabo indo também, né? Eu acabo visitando. E online na faixa dos 20 a 30% por aí. mas me diz uma coisa, você chegou já a executar algum projeto que você fez online? Então, eu não executei, eu não fecho execução online, porque eu não vou conseguir ir presencialmente, conferir uma instalação de piso, conferir uma paginação. Eu não consigo, eu não tenho recursos para isso. E daí o cliente mesmo acompanha e ele vai me passando, né? Olha, tá acontecendo isso. Eu sempre deixo muito aberto, não tenho limite de dúvidas online quando a pessoa por WhatsApp. Eu tenho uma dúvida, eu tô aqui na loja, a pessoa me liga de vídeo, a pessoa manda, posso te ligar, posso conversar com você a respeito disso? Então, assim, eu não tenho limites. Às A vezes, consultoria eterna. é uma consultoria eterna. Às vezes eu não consigo atender porque eu estou em reunião em live, né? Que o celular não para. Mas daí a gente tem as meninas aqui, cada uma fica responsável por um cliente, por alguns clientes, né? Então elas dão essa assessoria mesmo quando eu não consigo atender. O cliente já sabe que eu tenho que ligar no escritório e procurar, por exemplo, vai a Nath, a Ana, a Carol. Então cada um já sabe quem que tem que procurar se a Alice não conseguir atender, né? Tá. Os projetos online, eles vieram para ficar? Vieram para ficar. Eu acho que eu acho que esse online aí todo mundo tá gostando dessa pegada rápida e eu acho que o objetivo final, é lógico que a experiência de todo o processo do projeto presencial é muito legal, é muito mais legal. Essa experiência eu acho que não tem preço e não tem o que substitua. Mas o objetivo final, a eficácia do negócio é tão boa quanto. Então, ele veio para ficar assim. Só que aí, claro, o cliente, ele tem o ônus de que ele tem que executar, né? E convenhamos, essa fase de obra, de implantação, é difícil, não? Acho que só vocês gostam, viu? Acho que o cliente final não gosta. É isso? O cliente final, ele tem, na verdade, assim, é muito engraçado, né? Porque eu consigo sentir isso que o cliente sente, a gente acaba tendo uma empatia, porque quando eu adoro obra, assim, adoro obra de transformação grande. Eu gosto muito. Eu cheguei ontem numa casa toda de madeira, que tava cheia de cupim, condenada e tal. E daí eu falei pra pessoa, a cliente olhou pra mim e falou, ai, já pensou? Eu falei, nossa, que delícia. Eu falei, a gente vai ter que tirar tudo. Eu falei, né? Já tô empolgada, a gente vai tirar, não sei o quê. Então, pra gente que tá de fora, é tudo muito legal.
Agora, quando vai fazer uma reforma, por exemplo, na minha casa, eu quero matar todo mundo, eu não posso cuidar de uma reforma na minha casa, é muito pessoal. Até as pessoas que eu mais amo, a equipe que trabalha comigo de pintor de pedreiro, que a gente, poxa, a gente vira família, né? Eu não consigo mais nem olhar na cara, eu passo até assim. Agora, É difícil. quando é terceirizado, não é nada pessoal, a gente resolve todos os problemas com a cabeça fria. Agora o cliente sofre, não adianta. Se você vai fazer uma obra sua, você vai sofrer, isso é um fato. É fato, isso é o fato, né? Por isso que nós gostamos de largar esse abacaxi na mão de vocês. Mas, enfim, não é o caso do projeto online. Alguém perguntou em algum momento, eu não sei dizer a quem foi que perguntou, e se o cliente quer uma coisa que você acha que é esteticamente ruim? Como é que você explica isso para esse cliente à distância? Não perguntou com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Eu vi essa pergunta interessante. Às vezes, na verdade, é sempre a casa de ferreiro, espeto de pau, é mesmo. Eu tava rindo disso também. Eu não tenho suporte emocional para reforma na minha casa. Pra ver a sujeira, não dá. As meninas que cuidaram da reforma na minha casa, elas que controlavam. Então, vamos lá. A pergunta. Repete de novo hoje. Eu perdi a pergunta, mas tem uma que é interessante. Mas nesse caso, o cliente deve ter um responsável técnico lembrei. diferencial. Isso é interessante também. Você perguntou sobre. Você perguntou outra coisa. Você perguntou sobre quando o cliente fala alguma coisa que quer usar que não é legal, né? Exato. Normalmente eu dou outras sugestões. A gente tem que ter muito tato, porque gosto não se discute realmente. E assim, só que ao mesmo tempo vai ser o meu nome, vai ser o seu nome, vai ser o nome do profissional que está lá assinado e que você fez aquele projeto. Então a gente não pode fazer feio, né? Então, assim. Alguém que repete, como dizer que isso não é o ideal, para não dizer que é feio? Na verdade, o que a gente faz? A gente dá outras sugestões. Quem me conhece, assim, que já faz projeto faz algum tempo, a pessoa até já sabe que não é legal. A pessoa fala, tá bom, já entendi. Porque você fala assim, então, o que você acha de a gente substituir isso por isso? Então você tem que ter jeito, tem que ter tato, né? Não pode ofender o cliente. Isso é uma pessoa que você já conhece. Mas e essa pessoa que você não conhece, que está à distância, está em outra cidade? Vocês são esses 40% que são de outras cidades. Como é que você fala isso? É o jeitinho sempre, a gente sabe. Mas você tenta orientar? Sim, então, é dessa forma, com substituições, sempre. Então, assim, você não vai falar assim, olha, isso daqui não é legal. Primeiro, o pessoal não te conhece. Quem é você para falar isso com uma pessoa, né? Que tá querendo colocar uma coisa que ela talvez ache o máximo na casa dela. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que falar assim, olha, eu tenho uma sugestão. O que você acha de a gente trocar isso daqui por isso? O que você acha de outras opções? Eu posso... Às vezes você não lembra na hora de uma substituição, então espera, pense, depois uma outra hora você já apresenta uma imagem para ela. Olha que legal que fica assim. Você gosta? Então, assim, isso daqui tá usando muito, é tendência, tal. Então, se a pessoa se interessa por isso, então fala, isso é atemporal. Você tem que sentir qual é o valor para esse cliente. Se você não souber qual é o valor, você não vai conseguir nem substituir. Eu quero resgatar uma outra coisinha que a gente já falou aqui, en passant, é a questão de que se esse cliente online encaminha para você medições erradas, informações erradas, você já se deparou com isso, que você comentou comigo. Como resolver ou como encaminhar isso? Na verdade... o projeto vai ser feito diante das medidas que ele tirou. Na execução, a primeira coisa que a gente coloca e que a gente pede para o cliente é para haver uma conferência com os fornecedores. Por quê? Porque às vezes a gente oferece um projeto que precisa ser compatibilizado, às vezes não sempre. O marceneiro, não é todo marceneiro que usa a mesma espessura de chapa. Não é todo planejado que usa toda a mesma espessura de chapa. Então, não é o projeto que está errado. É a conferência, ele precisa ser compatibilizado com o fornecedor. Tem serralheiro que usa uma espessura de metalon, tem outro que usa outra. Sem falar de estrutura, que já tem que ter um cálculo. Mas tudo isso depende muito da forma do fornecedor trabalhar. Então, precisa ser conferido.
Alice, tem uma pergunta que eu não sei se eu entendi muito bem, do nascimento, e em casos de projetos que envolvam algum risco de saúde e segurança. É que eu acho que você faz mais projetos residenciais online, não é? Então, online eu prefiro mais os residenciais, assim, a gente não. Eu não peguei nenhum projeto corporativo ou comercial online. Mesmo porque a gente. Eu acho que envolve muito mais estratégia de negócio quando você pega um projeto comercial, um projeto corporativo, que envolve mais reuniões, você tem que entrar de cabeça no negócio, saber qual é o objetivo do negócio. É diferente, a visão é diferente, né? Eu acho que A forma de trabalhar é diferente, o contato com esse cliente é diferente também, né? Talvez seja um pouco menos emocional, né? Do é, que, suponho, não sei se você dirá. sim, Talvez com seja um pouco menos certeza. emocional, tem que ser mais É um negócio, assertivo. sem, na verdade a gente até fala que o negócio não tem emoção, né? Então a gente não pode se apegar aos detalhes, a gente tem que ser muito objetivo no projeto. Lógico que tem que ter a sensação, mas com um objetivo final bem claro, né? Mas olha, Alice, o Nascimento está aqui insistindo, mas mesmo os residenciais podem contemplar algo nesse sentido, né? Com risco à saúde e segurança. É isso? Pode? Então, na verdade, nos projetos residenciais, a gente procura fazer sempre projetos com acessibilidade, né? Projetos na parte externa, a gente toma os cuidados básicos de sempre dos nossos projetos, né? Na parte externa, pisos antiderrapantes. Ele está falando quem vai executar no caso de saúde ou segurança. Sabe o que acontece, Alice? É que o nosso tempo está Tá acabando. Temos acabando. uns segundos. Eu sinto que você vai ficar para a próxima live com a Alice. Alice, você quer se despedir aqui das pessoas? Temos Gente, uns segundos. um beijo, amei, Ângela, obrigada, viu? Eu também amei. O comecinho foi um pouco atropelado, mas deu tudo Foi. certo depois, não sabe? Ai, graças a Deus. Até a próxima, então. Próxima Até live a pra gente próxima. continuar. Queridos, muito obrigada pela participação. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada pela paciência no começo. E nos vemos na próxima quarta-feira, na próxima live. Alice, muito obrigada. Foi um Um prazer. beijo Você é grande. ótima. Beijo Obrigada, para todos. obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.